me perguntam, cara, o que você faz para sua loja? Cara, você tem que fazer todo mundo que você conhece começar a pedir e procurar sua marca. Ensinar o algoritmo que é uma operação boa, com nota boa, com tempo bom, e que a loja tá sempre aberta e que não tá deixando o entregador esperando. Como que eu posso incentivar o cliente a começar a pesquisar o nome da minha marca? A primeira etapa do funil é visualização da loja. No iFood, por exemplo, você tem a possibilidade de você fazer um anúncio, mas a gente sabe que num primeiro momento é importante você aparecer o máximo que você pode. Passando aqui para agradecer o nosso patrocinador, o iFood. Sem o apoio deles, talvez a gente nem conseguiria gravar esse nosso podcast. Grandes parceiros estiveram com a gente no Acelera Food Nation. A gente esteve com eles no iFood Move. Eles têm soluções muito bacanas para todo o mercado de restaurantes. Se você quiser saber quais são essas soluções, você dá um clique, aperta aqui nesse botãozinho, nesse QR Code, que você vai saber tudo o que eles têm para te oferecer como dono de restaurante. Você que é macaco velho aí do food service, acha que você já viu tudo, acha que você já sabe de tudo, você vai pirar. Senta aí, pega uma pipoca, aumenta o volume, que eu tenho certeza que você vai pirar com o nosso convidado de hoje. Bem-vindo ao Fala Food Nation, Jean-Paul Maroun. Maroun, acertei não, seu nome? Maroun. Maroun. É. Jean-Paul Maroun. Maroun, não é Maroun. Não, Maroun, porque... Seria se fosse francês. O nome é francês, mas o sobrenome é libanês. Aí né? no libanês é Maroun. Então Maroun, Muito bom. O seu pai te chamava Jean-Paul ou Jean-Paul? Porque todo mundo chama Jean-Paul, né? Não, ele falava mais um Jean-Paul em árabe, assim. Sotaque em árabe. Jean-Paul, assim, tipo uma coisa assim. Porque em francês é Jean-Paul, né? Porque no Líbano, enfim, todo mundo fala francês, então é comum você ver alguns libaneses que têm nome em francês. Muito bom. Eu vou te chamar de Jean, então. Pronto, tá ótimo. Jean tá ótimo. Ô Jean, super bem-vindo, então, ao obrigado. Fala Food Nation. Eu queria que você começasse dando um escopo para a galera que eventualmente não te conhece. Nesse mercado do food service, você é um cara bem conhecido, suas operações são bem conhecidas, mas às vezes a gente precisa esclarecer o escopo do seu negócio. Então, começa falando pra gente, assim, tamanho do seu negócio em número de funcionários, em número de lojas, em número de marcas, em número de pedidos, se você conseguisse que regiões que você atende com o seu negócio. Dá um escopo geral só para a gente começar a galera te conhecendo. Combinado, ótimo. Bem, muito obrigado, Politi. Eu estou muito feliz de estar aqui. Admiro muito o seu trabalho, então um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar um pouco da história e, enfim, do negócio e de tudo que a gente vem fazendo aqui na minha empresa, né? Então, eu sou o fundador de uma empresa chamada Etopia, tá? Basicamente, o nome da empresa é Etopia porque é uma junção de duas palavras que é comer em inglês e utopia, né? E basicamente a gente quer realizar algo na área de alimentação que nunca foi feito antes. Uma utopia. Uma utopia, né? Então utopia é algo que praticamente é impossível de você alcançar, né? E a nossa tese, quando a gente começou a empresa, era trazer uma experiência e mudar a forma como o cliente enxergava a experiência de delivery, tá? Então, a Etopia é um resultado da junção de duas empresas, mas basicamente essas duas empresas começaram num período muito parecido, né, muito próximo um do outro, antes da pandemia, com o mesmo foco, né? Que o foco era entregar uma experiência maravilhosa ou entregar algo que o cliente de delivery não estava acostumado a receber. Porque quando você pensa antes da pandemia, delivery era uma coisa focada em pizzaria de bairro e talvez algumas redes de hambúrguer, talvez o McDonald's, algumas outras redes que faziam, mas não era algo que era comum. Claro que tem alguns exemplos de outliers, assim, né, de empresas que já fazem isso há bastante tempo, mas não era o normal, né? E aí, quando a gente começou a empresa, a gente falou assim, a gente precisa trazer algo completamente diferente, né? E realmente, como é que você traduz a experiência e a hospitalidade que você consegue entregar num salão para uma experiência de delivery, né? Então a Etopia veio com esse objetivo, né, da gente melhorar a experiência do cliente como um todo. A gente começou antes da pandemia, né? E aí a gente, por ter começado antes da pandemia, no momento que começou a pandemia, a gente estava muito bem estruturado para entender
a dinâmica, as dores, os possíveis problemas. A gente já tinha melhorado muito operacionalmente. Então, quando começou, a gente entregava pedidos em tempo recorde. Então, a gente conseguiu entender muito bem essa dinâmica, né? A empresa, hoje, ela tem 2 avenidas e modelos de negócio principais, né? A gente tem 11 hubs, que são nossas cozinhas de delivery. Todos os nossos hubs operam mais de uma marca, né? Então, a gente está falando de hubs que tem de 2 a 5 marcas, em alguns casos. E qual que é o ponto? Todas as nossas operações... De 2 a 5 marcas, por em cada cozinha. Um desses 11... Vocês têm 11 hubs, 11 e hubs. cada um deles de 2 a 5 marcas. De 2 a 5 marcas. E eu acho que o nome Itopia tem muito a ver com isso, né? Nós somos extremamente eficientes e competentes em operar multimarca, em grande volume de venda, entregando experiência de cliente muito, muito acima da média, entregando, acho que hospitalidade, porque a gente foca muito na parte de atendimento também, e também entregando um modelo econômico extremamente saudável, positivo e muito, muito forte. Tá? Então, esse é uma parte muito importante, talvez a parte mais importante ainda hoje da empresa, são nossos hubs de delivery, operando multimarcas. Hoje a Itopia ela é dona e opera 8 marcas no total, das quais 7 são nossas e uma que é uma marca terceira. Tá? A gente está em hambúrguer, marca japonesa, poke, comida saudável, comida asiática. Então a gente tem aí uma gama grande de categorias. E aí também hoje uma outra parte da empresa que está crescendo muito, que é a nossa principal marca dentro da empresa, que é o Pérez, o Pets, né? A nossa marca de hambúrguer. Pérez, E aí sim também tem uma avenida grande de crescimento agora que a gente está abrindo loja física, né? Loja em rua, shopping e também de aeroporto. O Pérez é um desses 11 hubs, não? O Pérez... ele está dentro desses hubs. Então, a gente opera o Pérez dentro dessas cozinhas. Tá? Então, todos esses hubs têm lá a marca Pérez saindo Não são dali. todos, mas tem em 7 hubs a gente tem a operação do Pérez e aí nos outros tem o Pérez outras é a marcas. principal marca de... Marca número 1 da minha empresa, isso é. Marca número 1 da Itopia. E quantos funcionários são nesses 11 hubs? Então, a empresa como um todo hoje, a gente está falando de 700 pessoas. A gente deve ter nos hubs... hoje, algo como 400, 450 pessoas. Nos hubs? Trabalhando nos hubs. E as outras 300? Pérez, loja física nas nossas operações. Então, a gente, e escritório. Físicas, quantas são lojas físicas? São 5 agora e a gente tem escritório também. Então, tem aí quase total de quase 700 pessoas. Caraca, tudo isso de 2019 que você falou? 2019. De 2019 para 2025, né? Isso, Estamos no início de 6 anos. Em 6 anos. Isso. Caraca, parabéns. Isso. Obrigado. Quero agradecer o nosso patrocinador a concluir o checklist inteligente. O que é um checklist inteligente? Imagina você tá aí na sua operação e você tá em dúvida, né? Será que aquela mise en place na cozinha foi bem feita? Será que tá todo mundo pronto para abrir porque são 11h50? Será que tá tudo em ordem no meu negócio, no meu restaurante? Será que a unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4 tá tudo andando nos trinques? Qual loja que está performando melhor? Qual gerente que está performando melhor? É isso que faz o check, porque é tudo baseado no celular. Então o gerente que está lá na loja, ele vai dando check. Feito. E você, dono do negócio ou diretor do negócio, está recebendo na sua casa a prova de que tudo foi feito, a evidência. Você já deve ter a sua vitória e está com o seu checklistzinho na mão, na prancheta, beleza, você vai grande vitória. Mas agora você vai para a segunda vitória, tá trazendo tecnologia para o teu negócio. Concluir, presta atenção nisso aí. Ô Jean, me conta, conta para a galera que não conhece, tem muita gente que nos assiste e que não entende a diferença do que é o conceito de um restaurante digital. O que é um restaurante digital? O que muda de um restaurante digital para um restaurante? Eu sei que é uma pergunta ampla, né? Você poderia responder em meia hora essa pergunta, mas só para a gente iniciar, porque você nasceu, veio e faz e atua num restaurante digital. E um negócio digital não é o berço, digamos assim, da grande maioria, da enorme maioria dos donos de restaurante do Brasil. É uma coisa específica. Exatamente. Então, eu queria que você começasse explicando, resumidamente, o que é um restaurante digital e como que um restaurante digital se diferencia de uma operação física, na sua concepção. Na minha concepção,
acho que, obviamente, os pilares, eles sempre são os mesmos, né? Então, a gente está falando de qualidade, força de marca, a gente está falando de experiência de cliente. Então, eu acho que esses pilares, eles são atemporais, tá? São coisas que, provavelmente, daqui a 50 anos... Temporais e cross-plataformas, né? Exatamente. Diversas indústrias. Mas o ponto é que eu acho que a gente está aqui num momento em que tem que reconhecer como é que é a diferença. E tem uma diferença muito clara, tá bom? Num restaurante físico, né? Ponto importa muito, experiência conta muito, cardápio conta muito, preço conta muito, e atratividade de marca hoje também é muito importante, né? Criar aquele desejo e awareness e atmosfera são coisas que são muito importantes. O que diferencia um negócio digital? O negócio de delivery depende de, primeira coisa, antes de mais nada, força de marca. Tá? Para eu poder existir... É o fator número 1 para ter sucesso no delivery. Você considera que é a força de marca? Eu entendo que sim, porque para o negócio poder tracionar e para você ganhar visibilidade, você precisa de força de marca. Tá? Porque você está dentro de um shopping center, que é o iFood, ou que é alguma outra plataforma, que tem 400 mil lojas. Como que você vai aparecer? Como que você vai começar a se destacar? Né? É claro que entregar uma experiência boa para o cliente é fundamental. Isso é o que vai gerar sua recorrência. Mas para começar a trazer o cliente num primeiro momento, atração é muito importante. Então a gente foca muito em força de marca. Tá bom? No momento que você conseguiu começar a gerar a atração que você precisa, e aí começou a conseguir fidelizar e trazer recorrência e conseguir fazer com que seu nível de engajamento com a marca, nível de conversão melhora, você tem que começar a entender a natureza do business que você tem. Tá? Quando você chega num restaurante físico, tem, sei lá, 100 mesas no lugar e você tem aquela capacidade instalada que é a restrição de quantos clientes você pode atender simultaneamente. O delivery você não tem isso. No delivery você tem um tempo de entrega. E se entra 20 ou 200 pedidos por hora... Depende só de você. Só de você. E o cliente, se ele quiser pedir, ele vai conseguir pedir. E ele tem que conseguir receber o pedido dele. Então, de uma certa maneira, eu enxergo o meu negócio da seguinte forma. O meu negócio é uma indústria. Então, é como se eu tivesse uma fábrica de alimentos, tá? Que foca muito em qualidade, que tem uma obsessão por qualidade e que precisa organizar processo para poder soltar os pedidos num nível de volume tão alto que só uma indústria conseguiria operar dessa maneira e pensar em processos industriais. E na parte comercial, eu olho para o meu negócio como um negócio de e-commerce, que é voltado para um funil de conversão. Ele começa com primeira etapa, que é a visibilidade da minha loja, e ele se transforma num funil de conversão, que é onde a venda acontece. E eu preciso encarar cada etapa da jornada do cliente e atacar cada etapa da jornada do cliente para poder entregar a melhor experiência possível. E além disso, com o uso de dados e com o uso de inteligência e de tecnologia, porque aqui, diferente de um restaurante físico, a tecnologia ela não é tipo um acessório ou um enabler. Aqui a tecnologia é o negócio. Porque para conseguir entregar o volume de venda que a gente faz hoje e para a gente conseguir analisar a nossa operação, analisar todos os dados comerciais, fazer tudo, a gente precisa de tecnologia em todos os aspectos do nosso negócio. Não é no comercial, na operação, no comercial, em supply, em todos os aspectos do nosso negócio a gente tem que usar a tecnologia. Então, acaba que tecnologia vira o negócio, né? E que você tem que encarar como uma ferramenta essencial para você poder se destacar de alguma maneira. Então, a gente nasceu digital, nasceu já com tecnologia muito avançada e a gente entende que isso é parte fundamental do nosso negócio. Cara, você falou uma coisa muito interessante, né? Essas duas coisas, você mencionou a eficiência da fábrica, que na verdade numa cozinha qualquer também, também tem que ter a eficiência de uma fábrica, de um restaurante físico qualquer, a eficiência ela é primordial em qualquer operação para sair o prato rápido da cozinha. Exatamente. Né? Dar conta daqueles
clientes limitados que você tem no salão, né? Que tem essa característica também, né? De clientes de limitação de número de clientes que podem ser atendidos. E você falou de outra coisa muito interessante, que é o e-commerce, né? Você ter esse raciocínio, essa lógica de pensamento de e-commerce, que o dono de restaurante não nasce com isso. Exato. Né? Tem que ser aprendido e tem que ser aprendido hard, né? Claro. É um aprendizado... É uma curva de aprendizado longa, né, digamos assim. E você falou de uma coisa interessantíssima, que é o funil. No e-commerce, você tem que pensar como funil. Conta também para essa galera que está pensando, porque aqui tem muita gente que quer fazer isso, né? Quer ir para o delivery, eles querem ligar o motor 2. Eles têm o motor 1, quer ligar o motor 2. Sim. Então, explica como que é o funil. Quais são as etapas do funil? Claro. Até a conversão final. Até o cara clicar e falar, comprei. Claro. Então, primeira etapa do funil é quantas vezes a minha loja apareceu para um cliente. Tá? E tem diversas formas de você fazer isso, né? No iFood, por exemplo, você tem a possibilidade de você fazer um anúncio e você começar a entender quais são as listas e as listas que o cliente está usando e por que ele vai procurar essa lista e onde você vai entrar. Né? Então, assim, a gente tende a quase não dar quase nenhum desconto para o cliente, mas a gente sabe que num primeiro momento é importante você aparecer o máximo que você pode. Faz parte da atração, às vezes. Exatamente. Então, eu tenho que saber qual categoria que eu tô. Qual lista que eu vou aparecer, seja de frete grátis, ou seja de um cupom de R$10, alguma coisa nesse sentido. E como que eu posso incentivar o cliente a começar a pesquisar o nome da minha marca. Então, assim, você pode ter certeza que todo mundo da empresa, que no dia que a gente está abrindo uma cozinha em alguma região nova, tá todo mundo pesquisando e pedindo da loja para começar a indicar pro algoritmo do iFood que essa loja é uma loja que pode ser relevante. Né? que nem o Zezé de Camargo, que pediu pro pai dele ligar para as gravadoras no filme. Exatamente. Né? Para tocar a música dele. Então, assim, sempre que alguém me liga, me pergunta, o que você faz para sua loja? Cara, você tem que fazer todo mundo que você conhece começar a pedir e procurar a sua marca. E depois disso, ensinar o algoritmo que é uma operação boa, com nota boa, com tempo bom, e que a loja está sempre aberta e que não está deixando o entregador esperando. Então, a primeira etapa do funil é visualização da loja. Tipo, meu logo com meu nome aparecer em algum lugar. Como aparecer? Aparecer. Segunda etapa do funil é o cara clicar na loja para entrar para ver a loja. Né? Que normalmente, quais são as informações que tem lá? Preço, tempo de entrega, nota e se talvez tenha algum tipo de desconto, alguma coisa, que, de novo, eu não sou... não incentivo desconto, mas entendo que num primeiro momento talvez seja necessário para você aumentar a sua atratividade. E essas informações vão fazer o cliente clicar. E tem uma outra informação. Preço, tempo de entrega, nota e a isca. A isca. Tá. Mas, se você fez um trabalho bom de marca, você nem precisa tentar convencer o cliente a ele clicar na sua loja, porque ele já procurou pela sua loja. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Pérez, tá bom? A gente nunca fala que o cliente do Pérez está querendo comer hambúrguer. A gente fala que o cliente do Pérez quer comer Pérez. Ele procura por Pérez. Não é que ele é um cara que está lá, qual hambúrguer eu vou pedir hoje? E ele... Tanto é que quando a gente rastreia quem entra na nossa loja, a gente consegue rastrear que a pessoa que veio porque ela pesquisou o nome. E não porque ela apareceu no anúncio ou numa lista. Entendi. Tá. Então, que legal. E o Pérez, você tem uma estatística disso, que diz dos 100%, quantos vieram pela busca e quantos vieram pelo anúncio? E você faz essa medição por cada uma das marcas? Com certeza. Porque e o Pérez é o campeão de audiência nesse quesito. Isso mas, por exemplo, tem outras coisas. Tem cliente recorrente, ou cliente que está voltando para a última loja que ele pediu. Então, por exemplo, o Poke Garden, por exemplo, que é uma marca nossa. O Poke Garden, o maior índice é de cliente que está voltando. Cliente recorrente. Então, quer dizer que isso já faz parte da rotina dele, isso já é parte do dia a dia do cliente, ele está voltando. Isso é um ótimo indicador, né? É um ótimo indicador. De qualidade, mas também para você entender o tipo de cliente que está comprando com você. Né? Então, por exemplo, a estratégia do Pérez, por exemplo, é diferente do Poke Garden. Entendi. A do Poke Garden é como é que eu aumento pessoas que estão consumindo recorrentemente essa marca. Não veio nem de anúncio e nem de busca. Exatamente. Ele veio porque gostou É a última loja dele. É a última loja dele. Então, o meu desafio é continuar trazendo pessoas novas
porque é uma marca muito conhecida, já faz parte da rotina dos clientes atuais, e aí eu consegui trazer mais gente nova. E você tem, dentro dessa linha ainda, o que a gente chama de LTV, né? O Lifetime Value, Lifetime Value, né? O tempo de vida do cliente, que é quantas vezes o cara compra num ano... Tem a frequência e tem o Lifetime Value, né? Então, a frequência, quantas vezes ele está comprando por ano com você, que é um indicador ótimo, né? Sim, a diferença entre frequência e Lifetime é o quanto tempo ele continua comprando de você. O valor que ele até tem... morrer, né? Você multiplicar a frequência vezes o ticket médio. E aí você sabe o Lifetime Value, mais ou menos, como é que vai ser. Entendi. Frequência vezes ticket médio, tá. E isso você consegue, obviamente, medir de todas as lojas. Você faz esse estudo direto, deve ser um indicador que você olha a gente olha muito isso frequentemente. Sempre, assim, a gente tem uma cultura de gestão das marcas e olhar para informação extremamente tipo saudável, sagrada, é um negócio que assim que toda semana, assim, a gente tem uma reunião que a gente chama reunião de desempenho toda terça-feira, tá? Toda dados. Performance de venda, dados. A gente tem uns faróis que a gente entende se foi uma coisa acima da média, abaixo da média, a gente consegue acompanhar tudo e a gente é muito assertivo em tempo real assim para tudo que a gente precisa fazer, né? E a gente, obviamente, acompanha investimento em marketing, que hoje a gente está rodando num valor extremamente bom para a empresa, né? Nunca rodamos num valor tão saudável. E também para olhar a conversão das nossas ações versus quanto a gente está trazendo de venda. Vocês calculam o custo de aquisição do cliente, o custo de marketing com a aquisição do cliente por marca separada? A gente olha isso não tão frequentemente. A gente olha muito mais o quanto a gente está investindo em marketing semanalmente. Geral da empresa. Tá. E por marca também, né? Tá. É um percentual do faturamento? É um percentual da minha venda. O alvo é sempre um orçamento que você tem que cumprir. Percentual da venda, né? Se você pegar dados históricos, se você pegar grandes redes, McDonald's, coisas assim, gira entre 3% a 5%, tá? Do faturamento total, né? A gente está falando aqui hoje algo como 1%. Então, a gente está extremamente eficiente e conseguindo trazer, batendo nossas metas de venda num volume super Então, lá no seu orçamento tem a meta de 1%. A meta acho que era 2,5% e a gente está sendo muito eficiente e a gente está batendo. Né? Tá. Então, é algo nesse sentido, mas historicamente você está falando algo de 3% a 5%, tá? Alguma coisa assim. Só para a gente não perder o fio da meada, para voltar no assunto do funil, então você falou na primeira como que eu apareço, na segunda como que eu faço o cara clicar. Visualização, né? Aí depois como é que eu faço ele clicar? Então, tem todos aqueles elementos que a gente falou e o principal de todos, que faz o cara nem precisar pensar se ele vai entrar, é força de marca, que ele clica automático, ele pesquisa seu nome e ele entra lá. Tá? Então tem essa parte também que é relevante. Entrou na loja, como é que eu faço ele agora escolher o item e comprar alguma coisa? A ordem dos itens é muito importante. Porque o cara pode entrar e não comprar. A ordem dos itens, a descrição, a foto, a ordem dentro do iFood é fundamental. Eu preciso dar destaque para as coisas que eu quero vender. Eu preciso dar destaque para um produto que eu quero mudar no hábito do meu cliente, ou um produto que eu sei que é algo que o cliente vai ver valor, ou um produto que te ajuda na margem. Ou que dá uma indicação de preço até para o cliente, né? Porque você tem diferentes estratégias. Por exemplo, eu tenho uma marca de sushi, que a marca Sushi Garden One, ela é uma marca de sushi para o dia a dia. Ela é uma marca super importante para o dia a dia, para o consumidor final. Então, a equação preço e valor percebido, ela é muito importante. E eu preciso mostrar para o cliente que o meu preço é competitivo e que a qualidade é muito boa. Então, as descrições, as fotos, tudo isso tem que ser muito bem pensado para você incentivar o cliente a comprar a coisa certa, né? E algumas vezes as pessoas acham, não, mas a foto não é isso que vai mudar. Não, mas muda muito. Então, isso tem um efeito muito grande, né? Então, entrou no cardápio, escolheu o item. Na hora de você fechar o pedido, você tem que entender preço. Muitas marcas colocam algum tipo de desconto, algum tipo de incentivo para incentivar a pessoa a fechar o pedido dela. E também tem a questão do tempo de entrega, que é uma coisa que é super importante. Tá.
Acelera Food Nation 2026 pode mudar o seu negócio para sempre. Garanta o seu lugar antes que seja tarde. Agora, nesse ponto 3, né, que o cara entrou lá, ele vai ver, né, a ordem das coisas, a descrição, a foto, e você falou no destaque. Como que você escolhe o destaque? Uma curiosidade que apareceu aqui na minha cabeça. Você consegue, através da tecnologia, numa marca X, uma das suas marcas, você consegue dar o destaque de acordo com o canal de entrada do cliente? Porque você falou que tem um cliente que é recorrente, você falou que tem um cliente que foi pelo anúncio, você falou que tem um cliente que veio pela... Isso ainda não. Isso ainda não existe essa solução ainda dentro, pelo menos do iFood não tem essa solução. Tá. Então a gente dá destaque, a gente tem que fixar algo lá, padrão, mas com certeza absoluta o destaque por região é diferente. Então, para cada lugar que a gente está atuando, não é que a gente replica todos os mesmos cardápios em todo lugar. Né? Então isso é uma coisa que a gente faz bastante, que é entender qual é o hábito de consumo em cada lugar. Você muda a oferta por região. E eu olho para a concorrência também. E olho para a concorrência também para entender como é que funciona. As suas regiões é principalmente São Paulo. Somente São Paulo. É só São Paulo? Campinas, Guarulhos, Taboão, mas São Paulo. Grande São Paulo. Grande São Paulo. É uma estratégia momentânea ou você tem um plano de longo prazo de ir para avançar isso pelo Brasil inteiro? Nossa, assim, com certeza a gente tem um plano de ir para o Brasil inteiro. Mas eu acho que uma coisa muito importante, né, que talvez já vale a pena a gente falar, que o único jeito de eu expandir a minha empresa é se eu tiver um nível de cobrança em cima da força da minha cultura muito grande. Então, o único jeito de eu fazer uma expansão agressiva ou rápida ou fora de São Paulo é na hora que eu tiver certeza que a cultura da minha empresa ela está consolidada e que as pessoas que estão lá hoje liderando as minhas operações vão estar prontas para esse passo. Se eles vão estar prontos para liderar nessa nova região e eles cobrarem a execução da cultura na mesma intensidade que o sócio ou fundador da empresa fez. E isso é uma coisa que leva, no mínimo, na minha opinião, 5 anos. No mínimo. Porque a gente já parte de um tema cultural aqui no Brasil em que normalmente... Precisa mais 5 anos para frente? Eu acho que 5 anos é o tempo que você precisa para alguém que trabalha com você, que você formou dentro de casa, comece a ser o agente cultural que você seria se você estivesse lá. Tá? Porque, assim, tem com certeza absoluta, todo mundo que está escutando aqui tem ótimos funcionários. Eu tenho certeza absoluta que aqui a gente tem ótimos funcionários. Só que existe uma diferença gritante, gigantesca, entre um ótimo funcionário e um líder cultural de uma empresa. E essas são coisas completamente diferentes. Porque um bom funcionário, se você coloca ele sozinho para liderar uma equipe de 20, 30 pessoas, se ele não estiver preparado para ter uma voz ativa, tiver ambição para poder se colocar, de ficar indignado com coisas que não estão de acordo com a cultura da empresa. E não ser o bonzinho, né? Indignado mesmo. Indignado pela cultura, né? E o único jeito de você fazer isso é... Alguém só fica indignado com a cultura se ele sente que ele está mudando a história de uma empresa. E para isso acontecer, demora 5 anos. Caraca, 5 anos de rampagem. Eu acho que demora 5 anos. Eu tô até hoje, assim, faz 7 anos que eu tô com a minha empresa e até hoje eu tô tentando incentivar mais o meu time a tomar mais à frente, dar mais a cara a tapa e ser, tipo, ficar indignado com coisas que não funcionam para a cultura da empresa, que são não negociáveis, sabe? Então, dá muito trabalho. Acho que cultura é uma planta que você tem que regar todo dia para ela não morrer e se você não regar um dia, ela morre. Então, acho que esse é o nível de, tipo, cobrança que a cultura faz com você, né? Então, acho que... E você traz pessoas de fora para a equipe de liderança? Qual a proporcionalidade de gente que você traz nesse rolê de rampar as pessoas para você ter essa possibilidade de expansão e tal? Eu te pergunto isso porque anteontem eu estava num dos nossos grupos, eu estava conversando lá com o pessoal, eu fiz uma call, um aulão de 3 horas e meia sobre liderança, com a galera do Food Club e tal. E aí um dos nossos grandes players de Goiânia, inclusive,
o Paulo e o Zé Henrique são grandes players lá de Goiânia, do mercado de Goiânia. Aí ele estava me falando assim, porque eles estão rampando, estão crescendo muito rápido, já estão com 5 operações, pegaram mais 2, agora estão com 17 operações. Caramba. Os caras são... E eu falo, cara, como é que você dá conta, né, né, os líderes? Porque ele está mandando muito bem nessa questão dos indicadores, de conseguir fazer com que a equipe de liderança dele apresente para eles os indicadores e seja discutido, e o cara tem um plano de ação, já venha com o negócio todo, não sei o quê. Eu falei, pô, isso é coisa de gente grande. Mas os seus gerentes, né, das unidades, até não é palavras minhas, são palavras dele, falam, pô, é um garçom melhorado. Né? É um cara, mas que ele se deu o trabalho de ensinar o garçom melhorado a fazer uma apresentação PPT, que no começo ela vem chula, Sim, claro. E vai evoluindo. E vai evoluindo e tá tudo certo, porque depois não é o mais prioritário nesse momento ter uma apresentaçãozinha bonita, mas fazer com que o cara se aproprie dos números e tal. E ele, então a tese dele é pegar os caras que já eram gerentes lá dele, mas que é um garçom melhorado, que não é um cara que foi trazido de fora, que era o pica das galáxias. Ele tem potencial. Não sei o quê, mas que é um cara que se comprometeu com essa cultura, com essa nova cultura que eles estão... Qual a sua visão sobre isso nesse mercado? E outra, a pergunta tem dois sentidos. Uma, neste mercado seu, de tech, delivery, hub, tudo isso que a gente está falando. E outra, como que você vê isso em diferentes circunstâncias geográficas. Porque uma coisa é você estar nesse mercado... Você fala, Campinas, é longe de São Paulo. Mas, cara, Campinas é perto. Ainda é perto. É perto e tem tecnologia, tem gente boa, você acha gente boa. Como você vê isso neste mercado de delivery que você atua e como você vê isso, cara, no restante do Brasil? Qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu vou tentar só pensar assim, nos ciclos que a minha empresa passou e ela está passando para tentar responder isso de uma forma talvez... didática. Como que eu acho que a rampagem e esse caminho deveria ser seguido. Tá? Eu acho que os primeiros 2 anos de uma empresa como a minha foram voltados 100% para validar o produto e o cliente ficar feliz. O básico. Product Market Fit. Né? Então, assim, o produto foi validado, o cliente gosta, eu faço todo o necessário para atender o cliente, custe o que custar, eu quero criar a minha marca, eu estou construindo a minha marca. Né? Passou 2 anos e que eu vi que o meu negócio já está começando a tracionar e as vendas estão se mantendo, eu estou conseguindo fidelizar os clientes, eu estou entregando uma experiência boa. Depois desses 2 anos, aí eu começo a colocar aspectos de gestão. Tá? E o que quer dizer aspectos de gestão? Primeiro, eu começo com o controle do meu custo. Tá? Que eu acho que é um negócio que é super importante. Eu olho para o meu custo teórico, olho para o meu custo real e eu falo assim, estou começando a controlar meus principais insumos aqui. O CMV, você diz, olha para o CMV. Então eu tenho, o principal indicador que quando você começa a olhar para os custos. Na minha curva ABC, eu tenho 5 itens que são 80% do meu custo. Né? Numa hamburgueria, carne, queijo, pão, batata e bacon. Acabou, é isso. Controla isso, acabou. Todo santo dia eu conto isso sem parar. Esse processo demora, no mínimo, 1 ano, 1 ano e meio para o meu gerente entender a importância dele. E a grande maioria das pessoas tendem a querer resolver todas as curas de todas as doenças do mundo no primeiro ano de atuação. E isso não funciona. Sim, a galera não absorve. Você precisa entender que para criar cultura em qualquer aspecto do negócio, leva tempo e profundidade. Então, primeira coisa que você está fazendo depois dos 2 anos que você avaliou seu produto é tentar controlar custo. Para entre os 2 e 5 anos, você começar a amadurecer ponto de vista de rentabilidade, resultado e lucro. Então, já se passaram 5 anos onde eu estou focando muito em produto, cliente e resultado. Só que tem uma parte, que é a parte mais importante, que é onde agora na minha vida adulta eu estou para poder a minha empresa crescer, que é pessoas e cultura. A nível nacional, se alguém que está escutando quer criar uma empresa a nível nacional, a vida madura da sua empresa demanda e requer que você tenha uma cultura extremamente vencedora.
E não adianta você ter uma cultura que você vai microgerenciar cada indicador, cada passo que o seu gerente vai dar. Tipo, eu não acredito nisso. Eu acredito que é fundamental ter alguns indicadores, mas você tem que ter fé e saber que a sua cultura é forte o suficiente para quando você não está em Campinas e você não está lá, que o seu gerente está tomando a melhor decisão. Isso leva muito tempo. O cara tem que passar por essas etapas para ele valorizar o que fez ele chegar lá. Porque aí ele entendeu todo o processo, todo o racional de por que a empresa faz isso e agora ele está pronto para, além de implementar todos esses controles, indicadores e tudo, ele pode começar a olhar para as pessoas dele, que é o necessário para uma empresa chegar a nível nacional, na minha opinião. Cara, que coisa interessante, né? É muito louco isso, porque 5 anos, o cara tá falando ali, pô, mas 5 anos, cara, não sei se eu vou estar aqui daqui a 5 anos. Mas é um rolê mesmo que acontece, né? Você tem que ter paciência, esperar, investir na pessoa, explicar como é que funciona a coisa, para depois... eu adorei esse framework que você trouxe, que é produto, resultado e pessoas. Produto, resultado e pessoas. E demora, tenha paciência. É isso aí. Porque eu acho que eu não tô nesse negócio, né, para tipo vender a minha empresa amanhã ou para tipo maximizar o lucro agora, tirar tudo que eu posso agora e não tem problema a longo prazo, né? Eu tô na minha empresa para construir algo de longo prazo, que vai ter um impacto a nível nacional, que eu posso deixar um legado operacional de marca para os clientes e também para os colaboradores, né? Porque o meu principal indicador de sucesso na empresa é quantas pessoas estão evoluindo, estão sendo promovidas e crescendo lá dentro, né? Então, acho que isso é muito importante. Cara, que legal. Deixa eu voltar um ponto que eu estava pensando aqui quando você está falando de restaurante digital. Em algum momento da minha vida, não faz tanto tempo assim, nós estamos em 2026, né? Eu entrei nesse mundo digital em 2000 no dia que surgiu a pandemia, né? Que eu falei, tô fudido. Cara, eu vou ter que ir pro mundo digital porque não tinha mais outra coisa para fazer na vida. Falei, então vou entrar nesse mundo digital. E não conhecia nada do digital. Aí eu escutei, naquela época, um americano, que eu esqueci o nome dele, inclusive, foi uma pena, porque eu uso sempre esse conceito, que ele falava assim, cara, um negócio bom para mim, ele tinha até como chama a junção de 4 letras? É um aforismo, enfim, cada letra significa uma coisa. Então, era DARS, D-A-R-S. Então, ele falava, cara, um negócio bom para mim, ele tem que ser digital, automatizado, recorrente, que é o R, né? Recurring, que é em inglês esse negócio, e scalable, que é escalável. Então, é digital, automatizado, recorrente e escalável. E aí, eu escutei pela primeira vez na vida, né, o que seria um bom negócio. Eu falei, caraca, cara, então todos os negócios que eu tive na minha vida até hoje, cara, não são bons negócios, porque nenhum era digital, automatizado, recorrente e escalável, né, que era o contrário disso. E pelo que você está me falando, a história que você está contando, o negócio de vocês vocês provam o contrário com o mercado de restaurantes, com o mercado de food service, porque o seu negócio, cara, aparentemente ele é digital, automatizado, recorrente e muito escalável. Bem escalável. Né? Como que se você pegasse esse DARS, né? De que maneira que vocês... você já falou algumas coisas, mas como que você resumiria esses aspectos, o digital, o automatizado, o recorrente e o escalável no seu negócio? Eu acho que desde o primeiro momento que a gente construiu a empresa, né, eu acho que os 2 grandes exemplos que eu tenho na minha vida é o McDonald's e o Outback aqui no Brasil. Tá? Esses são os 2 grandes exemplos. Porque você tem esse exemplo dentro de casa, né? E assim, são as empresas que eu entendo que assim, quebraram os paradigmas em diferentes cenários e proporções. São referências para tudo. Se você olhar para o McDonald's, né, a McDonald's é referência de processo, força de marca, dominância, né? Eles dominam todos os países onde eles estão, eles dominam a indústria, porque a cultura deles é voltada para excelência, processo eficiência, muito bem feito. Então, olhando para o McDonald's, eu quero ser uma máquina
de processo, eficiência e olhar para o meu negócio de um jeito muito bom. Olhando para o Outback... Aí você entra no A, no McDonald's, que seria automação? E escalável também. E escalável, porque se você não tem os processos iguais, tá no A e no S. Exatamente, exatamente. Quando você olha para o Outback é muito, muito voltado para experiência. Né? Então, o que definiu o Outback é experiência. Né? Produto, acho que produto, experiência, posicionamento. Né? E tem uma coisa que eu não sei se todo mundo aqui sabe, né? Mas o Outback no Brasil é melhor que nos Estados Unidos. Né? Como é que você pega uma empresa americana e num país como o Brasil... Que não é australiana. Num país como o Brasil, você faz uma empresa no Brasil ser melhor do que nos Estados Unidos. Eu não sei se alguém lembrar de algum caso de uma empresa que tem mais sucesso no Brasil que nos Estados Unidos. Acho que seria legal compartilhar, porque até vale a pena a gente pensar. Como é que eles fizeram isso? Né? Então, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Eles conseguiram gerar uma recorrência e gerar um posicionamento muito forte por causa da cultura de atendimento muito bem feita e de um modelo de gestão muito avançado desde o primeiro momento. O modelo de gestão do Outback faz com que seja um modelo muito escalável. Porque ele tem um sócio operador, alguém que ele preparou e alguém que é responsável por aquela loja. Dentro de algumas diretrizes de marca, né, que ele tem que seguir, de cardápio, atendimento, todas as diretrizes de marca, mas aquele cara é dono daquele negócio. E isso torna aquele negócio escalável. Né? Agora, quando a gente olha para o meu negócio, eu só tomo um pouco de cuidado com o automatizado, porque eu não quero ser automatizado no nível que eu não posso permitir que a minha equipe pense. Tá? Porque a minha equipe pensar para tomar decisões é parte fundamental do meu negócio. Que é diferente do McDonald's, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que o Mac levou a automação para um nível tão elevado... Que qualquer estagiário faz qualquer... E não só isso. Normalmente, os líderes eles têm um jeito de pensar que é muito, talvez, dentro de um framework muito bem definido e fixo. E isso é o nível de respeito que eu tenho pelo Mac. Eles são tão bons que eles ajudam a condicionar o jeito de pensar de um colaborador. Mas, ao mesmo tempo, para mim, o automatizado, eu tento levar ele no sentido de automatizar processo e automatizar algumas tarefas que poderiam levar muito tempo que podem ajudar, mas sem tirar o fator pensante da equação do humano nessa proporção, nessa equação que, para mim, é fundamental. Tá? Principalmente se você pensar numa loja física do Pérez, por exemplo, é fundamental que na experiência, no atendimento, a gente seja completamente fora da curva. Então, eu não posso ser automatizado nesse sentido. Mas eu posso ser automatizado numa ferramenta de compras, numa ferramenta de planejamento de produção. De checklist. Eu posso fazer diversas coisas que, além de automatizar, vai deixar o meu negócio ser escalável. Né? E o digital, acho que a minha empresa já na natureza que ela foi criada é digital. Então, acho que isso é uma coisa que é fundamental. Eu hoje vejo a loja física como... eu vejo ela como um elemento de marca e não necessariamente como um elemento de venda, tá bom? Porque eu acho que hoje a loja física tem um propósito de criar uma interação do cliente com a marca. Tá? E eu estou falando do meu negócio como fast food e das marcas que a gente tem aqui. Você não vê isso como uma via de crescimento de vendas muito poderosa? Eu acho que o delivery está crescendo tanto e vai virar tão relevante na rotina das pessoas. Vai ficar cada vez menos proporcional. É só pegar os estudos que saíram essa semana, falando sobre consumo nos Estados Unidos de restaurante, onde o consumo no local caiu, o delivery também caiu por causa das taxas das agregadoras e o que está crescendo é o takeaway. Porque eu não quero ir para o restaurante para comer, eu quero ter a experiência de delivery, mas eu não quero pagar o preço do delivery, porque eu estou controlando muito o meu orçamento. Então, para mim, eu ainda acho que tem muita oportunidade em drive-thru no Brasil. Eu acho que takeaway pode ser um negócio que vai se desenvolver muito no Brasil, de acostumar o cliente a fazer um pedido, passar na loja e retirar. E isso é uma avenida legal para todos os restaurantes físicos. Com certeza. Né? Porque um takeaway é menos complexo do que você montar uma operação de delivery, né? Porque se a sua loja física hoje não for um ponto de fortalecimento da sua marca e algo que é uma experiência completamente fora do normal, eu tenho uma tendência
pensar que talvez essa loja pode acabar perdendo o uso para você. Porque se o consumidor pode pedir de qualquer lugar o delivery, não precisa ir até a loja, e a experiência não foi algo que marcou a vida dele, para quem vai pegar o carro e ir para lá? Esse é uma mudança grande no hábito do consumidor. Sim, você pode perder o cara. Agora, isso não quer dizer que várias pessoas que estão aqui não estão entregando uma experiência muito fora da curva, que eu tenho certeza que estão. Tá? Então, acho que aí é só pensar um pouco, fazer essa autorreflexão, essa autoanálise e falar assim, a minha loja está entregando tudo que ela pode? E se ela estiver entregando tudo que ela pode, o máximo que ela tem, você está fazendo um ótimo trabalho. Agora, se você tem dúvidas, se você está entregando tudo que você pode, você tem que começar... Volta pro básico. Tem que pensar. E é interessante porque quando você pega não sei o nome dessas 4 letrinhas aí, o DARS, para um cara que tem um restaurante físico, um operador que tem um restaurante físico, ele fala assim, pô, é possível ele ir para o digital? É possível. Todo mundo pode ligar o motor 2 e fala, pô, o delivery está crescendo para cacete no mundo, é possível que o cara não esteja olhando para isso. Então, é possível e é necessário até, né? O cara ligar esse motorzinho 2. Então, já entrou no digital. Aí você vai automatizar. No restaurante físico também dá para o cara automatizar muita coisa. Claro. Hoje você tem, sei lá, forno combinado, com um ultracongelador, com uma seladora. Cara, você consegue... E sem perder qualidade, né? Que é muito importante. Né? Porcionamento. Cara, você consegue automatizar muitas coisas. Recorrente. Também dá para o cara medir. Hoje em dia você tem ferramentas de medição de recorrência, tem CRMs que você consegue utilizar, você tem ferramentas de marketing que os caras, muitos não estão usando. E só sobre o ponto de automação, só para voltar um pouquinho, às vezes a automação de alguns processos, e não estou falando de colocar máquinas muito caras ou equipamentos, pode até ser porcionar uma porção de legumes que você vai usar, para você ter a quantidade certa e não ter uma perda. Mas o ponto é que quando você vai evoluindo em processos dia após dia, o seu gerente começa a poder fazer o papel de verdade que ele se propõe a fazer lá, que é cuidar da experiência de cliente e gerar recorrência. Então, acho que a automação em alguns processos e melhoria de alguns processos é o que permite que você possa gerar mais recorrência. Não só do ponto de vista de, tipo, eu tenho todos os insumos, mas para o seu gerente não ficar o tempo todo enfornado em tarefas operacionais que, de uma certa maneira, não geram valor para o seu negócio e começar a gerar valor de verdade, que é cuidar do cliente, cuidar dos seus colaboradores, incentivar o seu time a querer fazer um trabalho melhor. Então, você começa a também gerar possibilidades novas de mais recorrência, né? Uma das coisas que você está falando do papel do gerente, né? E como que ele pode interferir na automação ou na eficiência, vamos chamar assim. Uma das coisas que eu fico espantado de ver que as pessoas não medem, e eu pego no pé dos meus clientes o tempo todo, eu falo, cara, essa é a primeira coisa que você tem que medir no seu negócio. Primeira coisa. É que nem você, qual a primeira coisa, qual o indicador que mais importa para você? Se você pegar um único indicador que mais importa para o seu cliente. Satisfação de cliente. Não é. É tempo de comanda. Exatamente. Tá no meio disso, mas sim. Não, mas obviamente que o tempo de comanda vai gerar satisfação. Eu vou ficar satisfeito como? Cara, se o negócio chegar rápido. Mas só que tem restaurantes que você chega e pede... É mais regra do que exceção. Você pede o prato principal, demora 40 minutos, demora 30 minutos. Você fala, cara, perdeu o cliente. Quando você fala, né, que o gerente, a função dele é sair de ficar lá com um umbigo no operacional e tá olhando o negócio por cima e pensando como que eu posso melhorar esse negócio, para mim, o tempo de atendimento é o santo grau desse cara. Porque se ele conseguir melhorar isso, ele vai melhorar tudo. Ele vai melhorar o personamento. Hoje tem muita ferramenta para medir isso. Cara, tanta coisa. Tem muito. O próprio KDS, né? Até para explicar para todo mundo como é que é o nosso... A gente tem um indicador lá, que a gente mede o tempo que o entregador fica esperando para sair com o pedido. Né? Porque a gente quebrou a jornada do cliente num pedido de delivery em 4 etapas. Né? Tem a etapa 1... Produção... Que é o período que o cliente fez o pedido e está procurando o entregador. Tá. É a jornada do entregador. Tá. Etapa 2 é a locomoção do entregador até a minha loja. Etapa 3, o tempo que ele esperou o pedido. E etapa 4, o tempo até a casa do cliente. E a gente quebrou nessas 4 etapas e hoje todos os meus gerentes são responsáveis por olhar das operações de delivery o tempo que demora para entregar o pedido para o entregador.
tá? Que a gente chama de Courier Wait Time, que é o tempo que o motoboy espera. É então, a etapa 3. Essa é a etapa 3. Ele esperando... Esse é o tipo, assim, indicador operacional de delivery é o segundo. Número 1 é a satisfação de cliente, o segundo é o tempo que o motoboy está esperando. Que legal, cara. Então a gente olha isso muito... Essa é a jornada do entregador. Adorei isso daqui. Não, a nossa... O tempo do entregador responder o pedido, o tempo de locomoção dele até a loja, o tempo de espera dele na frente da sua loja e o tempo de chegada dele no cliente. Exatamente. Cara, isso é bem legal, né? E a gente mede tudo isso em tempo real, o dia todo. Depois eu posso te mostrar no meu celular como eu tenho acesso a isso em tempo real de todas as minhas operações. O tempo que demora para achar um entregador, o tempo que demora para ele ficar esperando por um pedido e o tempo total de entrega. Cara, isso é muito bom. É. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui. Já é que tem tanta coisa, cara. Quando a gente pensa, tem tanta coisa para falar. A gente teria que fazer 3 podcasts para conseguir exaurir tudo que você pode ensinar para essa galera com a experiência de apenas 6 anos que você tem nesse negócio. Agora, você acumulou. É importante falar que você vem de uma... Antes de eu fazer a próxima pergunta, que eu vou mudar um pouco a marcha aqui da nossa discussão, eu queria só que você contasse para a galera que está assistindo quem que você é, da sua família. Tá bom. Assim, cara, quem foi seu pai? O que ele fez? Como ele chegou? Onde você nasceu? O que você viu quando era criança? Cara, conta um pouquinho dessa parte da sua história que é muito legal. Legal. Bem, eu sou de origem libanesa, né? O meu pai, ele se chamava Salim Maroun. O meu pai, ele trouxe... Meu pai criou... quando ele tinha 20 e poucos anos, ele tinha sido sequestrado na Síria pelos sírios. E aí, depois que ele foi solto do cativeiro, que ele tinha ficado lá 2 semanas num cativeiro, ele decidiu que ele tinha que se mudar do Líbano, porque ele achava que ele ia morrer se ele ficasse no Líbano. E aí ele decidiu ir para o Canadá, sem nada, literalmente zero, foi para o Canadá. E aí, o primeiro anúncio que ele tinha visto de emprego falava assim, você não precisa ser canadense, não precisa ter documentação, não precisa nada, só vem numa entrevista que você tem uma chance de emprego. E era o McDonald's, no Canadá. Isso em 1976, ele já caiu 77. no lugar certo. E aí ele foi trabalhar no McDonald's e, eu acho que ele se apaixonou. Além dele se apaixonar, ele viu que ele poderia fazer o trabalho dele muito bem, porque ele tinha uma formação em filosofia e psicologia. E aí ele decidiu que, depois de 3 anos morando lá, indo muito bem, que ia a hora de voltar para o Líbano para empreender na área de alimentação. E o meu pai criou a primeira rede de fast food de hambúrguer da história do Oriente Médio. Tá? No Líbano, no meio da guerra, né? Literalmente no meio do bombardeio, ele montou uma rede com 5 lojas. E até esses dias a minha irmã postou um vídeo falando dessa rede e ela recebeu mais de 5 mil mensagens de libaneses lembrando dos velhos tempos dessa rede chamada Winners lá no Líbano que meu pai tinha criado. Como chamava? Winners. Winners. Porque o McDonald's é um nome americano também. O McDonald's é um M amarelo, aí ele fez ele fez ao contrário W, que é um M virado ao contrário. Amarelo também. Então tinha que começar com W, o nome era Winners. Então ele fez uma releitura do Winners. No meio da guerra, abriu 6 lojas, virou o McDonald's do Líbano na época, então todo mundo conhecia, marcou a vida de várias pessoas. E aí, em 1988, a Guerra Civil voltou a ficar muito forte no Líbano, né? Os conflitos aumentaram muito, até que um dia colocaram uma arma na cabeça dele, começaram a ameaçar ele de morte, que se ele não entregasse a empresa dele, iam matar ele e os filhos dele. Então, basicamente, ele entregou a empresa dele em um dia e voltou para casa e falou para minha mãe que precisava fazer alguma coisa nova e sair do Líbano. Ele falava francês, inglês e árabe na época, e a minha mãe tinha uma irmã que morava no Rio e ela convenceu ele a vir morar no Brasil. Que ano que era isso? 88. Então, ela insistiu, mesmo não falando português, meu pai aceitou e veio para o Brasil sozinho para tentar achar um trabalho, alguma coisa assim. E aí, direto, ele foi conhecer as lojas do McDonald's e perguntou onde era o escritório. E no segundo dia que ele estava no Rio de Janeiro, ele conheceu o presidente do McDonald's, que era o Peter. Peter Rodenbeck. Contou a história de vida dele pro Peter. E nessa mesma hora, 2 dias que meu pai estava no Brasil, sem falar português, o Peter saiu da sala, voltou e deu um contrato para ele de franquia e falou assim, você vai ficar aqui e a gente te ajuda com o que você precisar de financiar sua taxa de franquia, o que for, aí você fica. Então essa história de quem meu pai foi, de como a gente chegou no Brasil, na verdade. E aí, depois de 6, 7 anos no McDonald's, né, como franqueado... Você tinha quantos anos? Eu tinha 4 quando a gente veio pro Brasil. E eu me lembrava, né, que eu ia para as lojas do McDonald's do meu pai
E era A primeira era em Copacabana, né? A primeira era no Jacarepaguá, que era depois da Cidade de Deus. O primeiro McDonald's? Ah, não. O primeiro McDonald's do meu pai foi de Jacarepaguá, mas no Rio foi Copacabana. Ah, tá. Do seu pai, porque foi muito depois, tá? Mas foi 79. A primeira dele foi Jacarepaguá. Mas lá na Zona Oeste. E inclusive essa história é engraçada porque o Jacarepaguá fica depois da Cidade de Deus e o Peter sabia que tinha que abrir uma loja lá, só que ninguém que morava no Rio aceitava pegar essa loja. Porque é depois da Cidade de Deus. Aí meu pai, no dia que o Peter deu esse contrato pra ele, falou, mas vou te falar, essa loja é depois de uma favela. Aí meu pai falou, o que é favela? Não, um lugar perigoso. Ele falou, cara, acabei de chegar da guerra, você quer me explicar? Tipo, não tem problema. Tá de sacanagem? Então, aí o Peter uniu o último ao agradável, precisava abrir a loja, viu um cara desesperado, deu a loja pro meu pai, então essa história do McDonald's. E aí, depois em 95, acho que 96, o Peter tinha vendido as lojas, vendeu a master franquia dele do McDonald's, e aí começou a falar com meu pai para eles montarem um negócio novo. E aí, em 97, eles inauguraram a primeira loja do Outback no Brasil. Então, meu pai e o Peter, eles são os fundadores do Outback no Brasil e ficaram os sócios que controlavam a marca até 2017. Em 97, que na Barra da Tijuca também. Isso. Que eu te contei, né? Eu abri o Hard Rock lá em 99. Que foi 2 anos depois, né? Que foi 2 anos depois, mas... Cara, a gente sempre foi referência, né? O Outback. Então, foi muita sorte de ter tido o Outback aberto um pouquinho antes no Rio de Janeiro, porque você tinha um benchmark. Exato. Porque o Hard Rock Café, assim como o Outback, o menu é muito parecido. Isso, e a experiência... A cozinha é muito parecida, é completamente diferente de uma cozinha brasileira. Exato. Né? Você tem os jargões eram todos iguaizinhos, né? Então você tem o front, tem o back, tem exatamente. Enfim, tudo igual. O 99, o 99, né? Fire, não sei o que. Tudo, né? Era tudo muito parecido. Então foi legal, porque a gente não saiu lógico, você não ia sair do zero, porque tem na época a gente trouxe 21 treinadores do mundo inteiro, que tinha essa cultura de trazer a galera toda para... Como o Outback também tem. Hoje não, né? Hoje é tudo local. Local, mas naquela época, como era a primeira loja, vieram 21 treinadores. As primeiras lojas do Outback, acho que 5 ou 6 primeiras, sempre tinham pessoas de fora vindo, até estabilizar. Cara, então eu sempre admirei muito o Outback. Como eu te falei, Maria Luísa, a gente conversava direto, ele ia lá no Radio Café, eu ia lá no Outback, a gente sentava, almoçava junto, tinha uma intimidade muito grande com a operação e admirei e admiro até hoje. Muito legal. Inclusive, eu sou muito amigo do Pierre Berenstein. Muito legal. Até hoje. É uma marca sensacional. Cara, essa história é inacreditável, é sensacional. É uma história de dono de restaurante das antigas, das melhores marcas, com as melhores práticas. Exatamente. Que é diferente E que eu acho que o McDonald's teve uma importância muito grande, porque o McDonald's, acho que a cultura de excelência operacional que veio do McDonald's foi uma base muito importante para o sucesso que eles tiveram com o Outback no início, sabe? Porque trouxeram aquela cultura... Sempre tem novas inovações que uma marca nova traz, mas acho que a cultura de excelência operacional, processo, força de marca, gestão muito séria desde o primeiro momento é o que diferenciou o Outback. Então, não era que eram 2 sócios querendo eles montar um negócio para ficar ricos. Eles eram sócios, mas a postura deles sempre foi tipo de grandes executivos de grandes empresas. Então, essa forma de agir e de criar um negócio escalável, replicável, que tinha uma recorrência muito grande, foi isso que fortaleceu muito o Outback desde o primeiro momento. Então, e aí o que eles trouxeram de inovação, né? Uma evolução no atendimento, mas acho que a principal inovação que veio quando eles vieram para o Brasil era a questão de ter o sócio operador, que era uma coisa que não tinha no McDonald's. Nos Estados Unidos não tinha? Não, então, trouxeram dos Estados Unidos do Outback. Esse modelo já era do Outback dos Estados Unidos. Porque isso é uma referência que todo mundo hoje é moda, né? O cara tem dificuldade com o gerente, torna sócio operador. Exatamente. Mas existe todo um rolê para você... Então isso meu pai sempre falou que era o grande diferencial do que fez o sucesso acontecer, era ter esse sócio operador lá. Então sempre foi um ponto importante. E o sócio operador sempre era um cara, nunca era uma pessoa de fora, era sempre um cara... que veio do ranking. Eu gosto de contar a história para as pessoas hoje em dia para entenderem como as coisas eram antigamente e como elas são hoje. Um sócio operador que estava em treinamento para o Outback, ele trabalhava 6 dias por semana e uma média de 12 a 14 horas por dia há 25 anos atrás. Esse era
como Padrão. era feito. Se o cara atrasasse um dia, ele estava fora. Ou se ele fizesse alguma coisa, estava fora. Então, era um negócio tanto compromisso em fazer uma coisa bem feita, fazer certo, né? Que hoje em dia isso não tem espaço para isso hoje em dia. As pessoas, elas não... Mudaram, não né? aguentam, elas não conseguem. O mundo mudou. Então, acho que isso eu gosto de trazer esse exemplo para o pessoal. Já tiveram coisas muito mais difíceis sendo feitas e hoje o resultado você vê como é que aquele sofrimento fez um negócio incrível. A disciplina militar, né? Exatamente. Cara, eu acho que o operador de restaurante que não tem disciplina militar, não tem esse mindset de disciplina militar, não consegue ter sucesso. Não adianta. Tudo bem que mudou, o mundo mudou, as pessoas não aceitam mais muitas coisas, ser abusado na cozinha, por exemplo, tudo bem, você tem que dar uma suavizada, mas a disciplina militar, cara, uma operação gastronômica não... Você tem que ter um compromisso em fazer a coisa certa sempre, né? Então isso é uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia. Deixa eu voltar um pouquinho para Itópia. Chama Itópia. 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 Vocês têm marcas próprias e marcas licenciadas. Sim. Então você falou que você tem uma marca licenciada só? Isso. Dentro do mesmo hub. Dentro da nossa empresa, né? Então, e as marcas estão espalhadas em diferentes lugares, não são todas as marcas em todos os lugares. Mas acontece de você ter no mesmo hub marca própria e marca... Sim. E vocês pretendem evoluir em marcas licenciadas? Qual a lógica? Qual é o raciocínio matemático de você ter uma loja licenciada dentro do hub? Como que um cara que está nos assistindo aqui pode pensar nisso ou pode não pensar nisso? É bom pensar nisso? É bom não pensar nisso? Não tem nada a ver. Tem muita gente que opera Dark Kitchen, mas nunca pensou em ter marca licenciada. Então, quais as vantagens, as desvantagens e quais os principais desafios de você ter uma marca licenciada dentro do seu negócio? Assim, acho que para você ter uma marca licenciada, você tem que ter, uma cultura operacional e um cuidado muito, muito, muito acima da média, né? Então, basicamente, o dono da marca está falando assim, vou te dar meu bem mais precioso, que é a minha marca, para você operar ela e você vai me pagar um percentual da sua venda em royalties para você fazer. Então, acho que o modelo de franquia no Brasil é um modelo já, talvez o mais bem estabelecido, desenvolvido no mundo inteiro, né? O mais difundido no mundo inteiro. Mas eu acho que para o franqueado, e o franqueador, esse nível de responsabilidade ele tem que existir muito bem sempre. Mas no nosso modelo, como é que a gente escolhe franquear uma marca, né? Então a marca que a gente tem licenciada hoje chama Green Table, que é uma marca de comida saudável, né? E que lá atrás também o Pérez era uma marca licenciada, né? A gente acabou virando sócio da marca depois no meio do caminho, mas a gente queria enxergar, a gente sempre quer procurar numa marca licenciada a capacidade do empreendedor, do fundador da marca, dele dar continuidade para o crescimento da marca. Né? Então, eu sou responsável por toda a operação, toda a parte relacionada a iFood, expansão, eu que invisto na expansão. Né? Então, quero levar o Green Table para uma região nova, o investimento é meu, não é da marca. Né? Eu que faço esse investimento. Mas eu tenho uma segurança que os empreendedores, e eu confio nos empreendedores, que cada um vai poder exercer seu papel com excelência. O meu papel que eles estão cuidando da marca deles. Exatamente. Porque tem que só visualizar ou tentar enxergar se o cara que está franqueando a marca quer franquear porque talvez ele já não quer mais a responsabilidade de ter que cuidar da marca. Sim, né? E o que não é bom para você. Exatamente. Então, esse é um cuidado que a gente sempre tomou. A gente já foi procurado por muitas marcas e acaba que a gente acaba sendo extremamente seletivo nesse ponto de poder garantir que isso funciona. E, obviamente, você vai ter que olhar na sua equação financeira, né? Se você licenciar uma marca, faz sentido do ponto de vista de rentabilidade. Se né? prejudica muito o seu DRE. Isso. Alguma coisa vai prejudicar. Prejudica, porque você paga royalties. Mas se você tem uma equação de valor percebido, de preço e uma equação boa, e cabe um percentual de franquia ótimo, né? Isso é o que você está procurando, né? E aí, se você fala assim, eu quero criar uma marca do zero, né? Então, sempre é aquela questão, né? Em inglês fala make versus buy, né? Se você vai comprar ou se você vai fazer do zero. E aí, você tentar entender o que faz mais sentido. Então, no caso do Green Table, era uma marca de comida saudável que a gente admirava muito e enxergava que com a gente poderia fazer uma expansão e levar ela para mais lugares e
ter a segurança que os empreendedores sabem quem é o cliente, sabem o que tem que fazer de branding, de posicionamento. Então foi uma união muito, muito positiva. Assim. Você falou que no Pérez vocês começaram de outra maneira, e depois virou sócio. Isso. Vocês começaram no Pérez quando e de que maneira? Então, 2019, como franqueado de delivery. Então a gente era dono de todos do direito de abrir operações de delivery. E aí, ao longo do tempo, a gente foi conversando com o Henrique, que é o fundador, que é o nosso sócio hoje, para a gente se tornar sócio dele na marca. Tá? Então, hoje nós somos sócios do Pérez na marca. Ah, então vocês eram franqueados de delivery. Vocês pagavam um royalty para eles para ter o direito de expandir a marca Pérez no delivery. E vocês conseguiram expandir bastante? Sim, bastante. Antes de virar sócio? Antes de virar sócio. E agora a gente também nós somos também sócios de todas as lojas físicas e operações de física do Pérez. O Pérez e o Henrique é uma história muito interessante, né? Ele é um cara muito interessante e a história da marca é uma marca de, sei lá, de autenticidade, né? 100%. De muita... E eu acredito que isso se deva muito ao trabalho dele, com certeza, né? Com certeza. A presença nas redes sociais, isso obviamente agrega muito na marca. E eu imagino que você consiga cobrar mais caro, gerar mais valor para a marca e se diferenciar no mercado. E diferenciar no mercado é você conseguir cobrar um pouquinho a mais do que a média do mercado. Isso é verdade? Ou não é verdade? Eu acredito que se nós quiséssemos cobrar a mais, nós poderíamos. Só que a gente é extremamente consciente com a equação de preço e valor percebido da marca. Então, a gente tende a precificá-la abaixo do que a gente poderia, na verdade. E, inclusive, saiu um estudo recente que comparou diversas marcas de hamburgueria e que colocou a gente como a melhor opção, na equação de valor percebido da marca versus preço. Tá, entendi. Então, ou seja, assim, você poderia vender mais caro, nós poderíamos, mas você prefere ter essa percepção número 1 de valor-preço. A gente sempre tenta ser o preço mais justo para o cliente e não necessariamente o melhor preço que eu posso cobrar. Cara, e que é uma decisão de marca, tá? É uma decisão estratégica. Então, não tem certo ou errado nessa equação, porque às vezes você quer cobrar mais, você ser percebido com um valor mais alto, né? Então, vou dar, sei lá, você compra uma Ferrari e talvez o custo da Ferrari não se compara ao preço de venda. Talvez você vende por muito mais caro porque você quer transmitir uma ideia de luxo. No caso do Pérez, o que a gente quer é transmitir uma ideia de valor justo. Tá? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Até porque você está na indústria de hamburgueria. Exatamente. Né? Também não é da Ferrari. Exatamente. Mas eu acho que... Não tem essa curva de quanto mais você cobra, mais o cara deseja. Mas eu acho que pelo valor que a marca tem e pelo quanto o cliente ama a marca, a gente poderia aumentar os preços e provavelmente não seria tão penalizado pelo consumidor. Mas não é estudo, né? Mas não é a nossa estratégia. Tá. Legal. Infelizmente, a gente está partindo para o fechamento. Como eu falei, a gente poderia estender essa conversa muito mais, mas a gente tem que finalizar. Eu adorei sua companhia, então você pode me convidar sempre que você quiser, eu estou à disposição. Com certeza. Foi ótimo, então, sim, eu estou super à disposição. Cara, com certeza absoluta. Para a gente finalizar, eu queria só que você desse um overview. A maior dor de todo dono de restaurante, todo mundo que a gente conhece, que você conhece também, fala que o maior problema que eles têm é a alta rotatividade dos funcionários, que é um problema, né? O cara prefere ser Uber do que ser garçom de restaurante e tal. E eu sei que esse é um assunto que é muito carinhoso para você, é muito, muito importante para você, porque você já mencionou várias vezes a questão da cultura. Como que você consegue combater a rotatividade? Que armas que você usa para combater a rotatividade no negócio de vocês? Eu sou o tipo de pessoa que nunca acredita que tem uma solução mágica para um negócio. Né? Mas então, você deve ter um arsenal aí. Sim, a gente tem muita coisa. Né? Então, a gente tem, primeiro, criar um ambiente organizado, estruturado, com bons equipamentos para você receber as pessoas quando elas vêm trabalhar. Tá? Então, talvez... Todo mundo está esperando que eu fale benefício. Não, cara, o ambiente organizado. Eu adorei, anotei isso. Um lugar organizado, estruturado, convidativo para quando a pessoa chegar e falar assim, cara, vende bastante, mas é organizado.
Não é um caos isso aqui. Não tá todo mundo batendo cabeça. Então a primeira coisa é criar um lugar. E meu pai sempre me falava isso. Ele falava assim, você quer mostrar respeito por um colaborador seu? Você coloca o melhor equipamento na mão dele. Tá? Então acho que isso é uma coisa que é uma máxima nossa. Da gente investir de verdade nas nossas estruturas para garantir o melhor. Né? Acho que segundo é ser genuíno na nossa promessa que as pessoas têm oportunidade e podem crescer com a gente. Tá? Então, muitas empresas falam, aqui tem oportunidade de crescimento. Só que você nunca dá visibilidade para quem cresceu, você não tá promovendo pessoas. Quando você vai promover alguém, você traz alguém de fora, e isso não funciona. Né? Você tem que gerar oportunidade interna, né? Um plano de carreira. Porque você querer ser Uber ou querer ser um entregador, pode ser que você vai ganhar o dinheiro, mas não tem uma carreira nisso. Não tem algo que muda tipo, a vida da sua família por gerações. E aqui, com a gente, você tem a oportunidade de, se você quiser, você mudar o destino da sua família por gerações, porque você está numa empresa que está crescendo, dá oportunidade. Então, acho que isso é muito importante. Você tem que ser genuíno em relação a isso. Né? Segunda coisa é incentivar as pessoas a quererem ganhar mais dinheiro se entregarem um bom resultado. Então, a gente tem bonificação para todas as pessoas da empresa, baseado em alguns indicadores operacionais que têm que ser atingidos e que a gente remunera com bônus mesmo. Tá? Com bônus mesmo, acho que isso é uma coisa... Múltiplos de salário, assim? Múltiplo de salário, ou tem lojas nossas, por exemplo, que tem um valor fixo no início do mês. Fala assim, esse aqui é o que está disponível para todo mundo. Tá? Só que se você faltar ou se você não aparecer, você sai do pool e esse dinheiro vai ser dividido em menos pessoas. Sim, é no bolso, né? Tá? Então, a gente tenta incentivar dessa maneira, né? Acho que... E, mais do que qualquer coisa, assim, é que tentar batalhar para criar um senso de pertencimento das pessoas. Que é isso. Tipo, não existe uma fórmula para isso. Não tem, tipo assim, vou te dar aqui uma apresentação, tem um slide que você vai fazer. Não. Você tem que incentivar as pessoas a participarem das conquistas, contribuírem com as melhorias, com as mudanças, serem ouvidas e ensinar, ajudar as pessoas a sentirem que, tipo, mesmo um problema acontecendo, se elas voltarem amanhã, isso está contribuindo para o futuro delas e elas estão contribuindo para construir algo maior. Então, assim, muito, muito difícil a situação que a gente se encontra hoje. Muito difícil. Né? Não está sendo fácil esse assunto. A situação de pessoas. Exatamente. Não está sendo fácil. E, na minha visão, são inúmeras iniciativas para tentar influenciar aos poucos um grupo pequeno de pessoas, todo dia um pouco mais, para essas pessoas influenciarem o resto. Então, acho que provavelmente na história, o momento mais delicado em relação a pessoas e turnover e, enfim, rotatividade. Mesmo para uma empresa madura como a sua, com todas essas preocupações claro. Que vocês têm, o desafio continua sendo muito grande. Com certeza, porque as pessoas não têm um exemplo hoje. Quando você contrata um colaborador, essa pessoa ela não vem com nenhum objetivo de vida. Ela não vem... muitas vezes ela nem sabe o que ela quer. A sociedade não preparou essa pessoa. Então, antes de querer exigir alguma coisa dessa pessoa, cobrar alguma coisa de alguém, você tem que reconhecer que esse é o seu ponto de partida. Na época do meu pai, ou na época que você estava fazendo o Hard Rock Café, as pessoas queriam ter uma carreira, queriam trabalhar, queriam mudar a vida o destino delas. Hoje, a pessoa chega sem, às vezes, nenhum objetivo. E um percentual muito pequeno tem um objetivo. Então, primeiro, você precisa fazer a pessoa querer escutar o que você fala, ou confiar em você. Até ela poder começar a escutar de verdade a sua orientação, sua liderança, sua gestão. Então, tem tanta coisa acontecendo antes disso, antes de você chegar no ponto que você estava, quando você estava contratando gente no Hard Rock Café, que o nosso ponto de partida é muito atrás agora. E a gente precisa muito focar nesse senso de pertencimento, desenvolvimento, reconhecimento. Tem um monte de coisa que tem que ser feita, né? Muito bom. Ultimíssima pergunta. Quando você se aposentar, o que você quer? O que você espera que as pessoas digam, né, do Jean Paul? No sentido, assim, o que o Jean Paul fez pelo mercado de food service? Estamos falando de legado. Essa é uma pergunta muito legal, assim. Acho que
eu acompanhei meu pai nas últimas 3 semanas de vida dele na cama do hospital, né? Ele estava morrendo de câncer e acho que tive assim, essa sorte de poder estar do lado dele nesses últimos dias da vida dele. E acho que a única coisa que eu aprendi, assim, a coisa principal que eu aprendi naquele momento, e que eu, por incrível que pareça, cada dia mais eu descubro mais isso, é que não importa quantas lojas você abriu, ou quantos restaurantes você teve, ou qual foi o seu faturamento, né? A única coisa que importa é como você tratou as pessoas ao longo do caminho para poder chegar onde você chegou, né? Porque se o meu pai hoje é tipo uma lenda ou alguém que as pessoas respeitam, valorizam e muitos choram quando lembram dele, não tem a ver com quanto faturava, ou o tamanho do negócio. A única coisa que importou a vida inteira dele e que é o que as pessoas lembram hoje é tipo como o Sr. Salim me tratou. O que ele fez por mim, né? E não é só coisa legal, bonitinha, tem briga, tem coisa, mas ele só fez isso porque ele se importou muito. Então, eu quero que, tipo, quando eu estiver na mesma situação que ele, tipo, pra morrer, alguma coisa assim, que eu possa ter, tipo, espremido todo o limão que tinha no limão, tirar tudo de cada dia, tipo, fazer o melhor de cada dia e nunca deixar passar uma oportunidade sem tentar ter um impacto na vida de alguém. E aí, quando você acumula isso durante uma vida, acho que você pode deixar um legado bem legal. É muito impacto, cara. Parabéns, vocês estão num caminho ótimo, uma operação maravilhosa. Adorei Obrigado. Esse papo com você. Foi muito legal também para mim. Tenho certeza que a galera vai se inspirar muito legal para mim. Muito. Cara, muito bom. Legal. Muito obrigado, Politi. Uma honra para mim. Assim, acompanho muito você, respeito muito o seu trabalho. Então, assim, tô sempre às ordens e muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Peraí, antes de sair, deixa eu te lembrar uma coisa. Comenta aqui embaixo qual foi a sua maior sacada, a maior sacada que você tirou desse podcast. E não sai sem ver um dos vídeos que estão aparecendo aqui na telinha. Pode ser que essa seja a sua grande virada, a sua grande alavanca do seu negócio.